a todos. Quem não me conhece, eu sou Ivanilda Santos, psicanalista clínica, e hoje nós estamos aqui em mais um seminário. Eu acho que... Não, agora começou. Nós estamos em mais um seminário aqui no Sobrapa, e esse seminário hoje, eu vou trazer uma conexão, né, uma resenha sobre a obra de Freud, que é de volume 17 da Companhia das Letras, né, que é das obras psicológicas completas de 1926 a 1929, é Inibição, Sintoma e Angústia, para linkar com esse nosso tema de hoje, que é a ansiedade climática, né, com esse olhar aí de Freud. O que me levou, né, a trazer esse tema? Na atualidade agora, como que nós estamos vivendo cercados de perguntas, né? E às vezes no desejo de não silenciá-las, a gente prefere ouvi-las com inteligência e um pensamento crítico, né? O que a ansiedade climática, ela nos diz, né? O que o fim do mundo nos diz sobre esse sofrimento psíquico, né? É aquele aperto no peito, a gente lê uma notícia sobre aumento de tantas coisas, né? É temperatura, guerra, tantas imagens que às vezes a gente vai vendo, né, algumas tragédias, né, climáticas pelo mundo, e isso vai deixando a gente angustiado, né. E aí eu separei por alguns tópicos para a gente começar. Primeiro, o que seria, né, a ansiedade climática? Ela nada mais é, o que significa esse termo, né? Nada mais é do que um conjunto de sintomas, né? É o medo, é a tristeza, é a culpa, é uma impotência frente a esse futuro, né, das condições ambientais da Terra. E segundo a Associação Psicológica Americana, Psicologia Americana, o número de pessoas relatando esse tipo de sofrimento tem aumentado muito, 70%. Isso num quadro em 2020, né? Principalmente entre jovens, essa avaliação. Então, a ansiedade climática, ela também é conhecida como ecoansiedade, porque é um sentimento generalizado, né? Dessa angústia, desse medo, dessa preocupação, essa preocupação com as consequências, né, das mudanças. E não se trata de uma doença mental por si só, né, mas é um conjunto de reações psicológicas e emocionais. E isso vai surgir a partir dessas ameaças que eu falei. É a preocupação, né, com o futuro do planeta, das próximas gerações, é essa sensação de impotência diante, né, da crise, né, uma sensação de o que as autoridades estão fazendo a respeito, né, é uma dificuldade de se concentrar, é aquela desmotivação, né, e isso tem consequência, a insônia, a gente vai ter aquela falta de apetite, né, então tudo isso são alguns sintomas causados através desse estresse, né, diretamente nós somos afetados por essas condições, né, de desastres, né? Se a gente abrir um jornal ou ao celular, a gente se depara com essas notícias, né? Já nos deixa angustiado. Então, a ansiedade climática vai ser o quê? É um medo crônico, né? Do colapso ambiental. E pode ser entendido, à luz dessa obra, né, de Freud, primeiro, a angústia, ela pode ser vista como um sinal de perigo real, né? O meu ambiente, ele realmente está ameaçado, logo essa angústia, ela seria uma resposta emocional, que o ego ele vai produzir para lidar com esse risco concreto da crise, né? Mas em alguns casos, essa angústia, ela pode se transformar em inibição. Então, a pessoa, ela sente tanto medo que fica paralisada, né? Então, ela deixa de agir, de trabalhar, de estudar, como se ficasse sem aqueles recursos psíquicos, né, para entender a situação. Em outros casos, a ansiedade ela pode ser
se condensar em sintomas neuróticos, né? Como, por exemplo, fobias ambientais que a gente falou, aquele medo extremo, sabe, de sair de casa por conta da poluição, e muitos outros temas aqui eu vou trazer. Mas o que eu quero falar aqui sobre o livro, né, do Freud, e linka com com o que a gente está falando. Para Freud, tem uma diferenciação clara entre três conceitos: a inibição, o sintoma e a angústia. A inibição vai ser um bloqueio da função do ego, algo que a pessoa ela não consegue, como exemplo, não consegue fazer, se paralisar diante de alguma tarefa. Isso é inibição. Quando a gente fala de sintoma, é um compromisso entre o desejo e o inconsciente, né? Isso é a defesa do ego. Aí nós vamos ter como exemplo o quê? A fobia, a obsessão. Já a angústia vai ser um sinal de alerta, né? Algo que avisa o ego que é um perigo iminente. Ou seja, pode ser tanto fora quanto dentro, interno ou externo, né? Então, Freud, as estruturas, né, da parte do texto que ele faz ali é em forma de pergunta e resposta, é bem curioso, e especialmente nos capítulos iniciais, o capítulo 1º, 2º, ele vai fazendo exatamente perguntas, e ele vai respondendo ao longo do texto, né, na leitura desse livro. Então ele faz quase ele como que traz como um tom de diálogo, né, como se ele já estivesse antecipando as dúvidas, né, do leitor. Então, Freud, ele reformula essas teorias da angústia. Antes, ele achava que a angústia era consequência da repressão. Mas aí, nesse livro, ele passa a dizer que a angústia vem antes da repressão. Então, ela funciona como sinal de perigo, preparando o ego para se defender. Então, para entender melhor a inibição, né, no livro, Inibição, Sintoma e Ansiedade, Freud, ele traz 2 tipos principais de ansiedade, que é a realista e a neurótica. A primeira já vai ser uma resposta do perigo concreto, né? Já a segunda tem uma raiz do inconsciente, né? E pode ser ali algo desproporcional ou deslocado. E nesse livro, ele traz um ponto de inflexão, né, no pensamento freudiano. Por quê? Deslocando o foco da ansiedade como resultado de um libido reprimido, para uma nova compreensão da ansiedade, como sinal de perigo. Né? Então, para ele, inicialmente, ele trouxe uma primeira tese, entendeu? Freud, ele via a ansiedade, especialmente a neurose de ansiedade, como um resultado direto, né, da libido, não descarregada ou acumulada. Então, por exemplo, em casos de abstinência sexual ou de um coito interrompido, a energia, ela não encontrava vazão, né, adequada e se transformava diretamente em ansiedade. Então, a ansiedade era vista como um produto de repressão, né, de desejos sexuais. O ego, ele não tinha um papel ativo na geração da ansiedade. Então, ela era um efeito colateral da falha, né, em lidar com essa libido. Já na segunda teoria de Freud, pós 1926, do livro, com essa publicação da obra, Freud traz o que? Ele reformula a sua visão. Para ele, a ansiedade não é mais vista como libido transformada, mas como sinal de perigo para o ego. Então, o ego, e não o id, ele vai se tornar o centro da experiência da ansiedade. Então, a ansiedade vai ser o motivo para a repressão, não o seu resultado. E o que o ego percebe? Um perigo, que é o interno ou externo que eu falei, e em resposta, ele vai sentir ansiedade, o que leva a ativar os mecanismos de defesa. E essa segunda teoria, ela vai dar um papel muito mais centralizado, né, e ativa ao ego, na organização dessa vida psíquica, né, na formação dos sintomas, que é onde tem essa classificação, né, a ansiedade realista é o que eu disse, é o sinal de perigo, é do ego, é também conhecida como ansiedade subjetiva, ou medo, né, vai surgir em resposta de um perigo que você está vendo ali externo, que é real, é perceptível,
mas Freud ele vai descrever como uma reação do ego diante de uma ameaça vindo do mundo externo, né? Então, a sua função para a sobrevivência do indivíduo, agindo como um sinal de alerta, né? Para mobilizar o organismo para poder lidar com o perigo, seja através da fuga, né? Do controle ou da inibição. Por exemplo, o medo de ser atropelado por um carro em alta velocidade é uma ansiedade realista, porque existe uma ameaça ali concreta, né? Já a intensidade da ansiedade realista, ela é proporcional ao tamanho, né, do perigo que é percebido, entendeu? Então ele vai cessar, uma vez que você vê que a ameaça desapareceu ou que você superou. Já quando a gente fala da ansiedade neurótica, que é aquele perigo interno e o conflito pulsional, você pode mudar o slide para mim, Márcio? Quando a gente fala da ansiedade neurótica, que é esse perigo já interno, pode passar o outro slide. Pode passar, porque a gente já falou sobre ansiedade. Então, quando a gente fala sobre ansiedade neurótica, já vai ser da natureza diferente. Por quê? Porque ela vem dos perigos que é interno, daquele impulso e os desejos do inconsciente, né? Então, ele vai separar, Freud subdivide em 3 categorias, que tem a ansiedade livremente flutuante, que é a ansiedade de expectativa. Ele vai caracterizar por uma apreensão difusa e constante, né, sem um objeto específico, ou seja, a pessoa ela vai sempre se sentir à beira de uma catástrofe. Para ela, é aquela base da neurose de ansiedade, ou seja, ela não consegue identificar a fonte exata do problema ali, do receio dela. Essa seria uma ansiedade livremente flutuante. Quando a gente fala da ansiedade fóbica, a pessoa ela já vai ter aquele medo intenso, irracional. Pode ser sobre uma situação, pode ser na realidade, não representando aquele perigo proporcional, que foi o que a gente falou do ser atropelada, né? Então, o objeto da fobia, ela vai servir como esse deslocamento, né, do perigo interno, que é o desejo ou impulso reprimido, por exemplo. Agorafobia pode ser uma forma de ansiedade neurótica, né, onde o medo do espaço aberto, ele vai esconder um conflito psíquico mais profundo. Quando a gente fala da ansiedade histérica, essa ansiedade de conversão, a ansiedade ela já vai ser convertida em sintomas físicos, né? Que aí a gente fala da paralisia, cegueira, as dores, sem ter aquela causa orgânica, que a gente lembra das histéricas de Freud, né? Então, o conflito psíquico ali vai ser expresso simbolicamente através do corpo, né? Então, e a grande inovação de Freud nesse livro é a ideia de que a ansiedade neurótica não é resultado direto da repressão de uma pulsão, mas sim do motor é um motor, né, para repressão. Então, o ego ele vai percebendo essa intensidade, a natureza ameaçadora, né, de um desejo inconsciente. Por exemplo, um desejo agressivo ou sexual, que aquilo ali é inaceitável, ele vai sentir ansiedade. E essa ansiedade, ela vai operar como um sinal de perigo interno, né? Então, vai levar o quê? O ego a acionar mecanismos de defesas, como a repressão, para tentar afastar o desejo da consciência. Então, se a repressão falha ou ela é insuficiente, a ansiedade ela vai persistir e pode se manifestar em sintomas neuróticos. Então, a ansiedade, como o sinal de perigo, nessa obra, o que a ansiedade ela traz? Ela é elevada ao status de função central do ego, servindo ali como um mecanismo de alerta, tanto para o perigo externo quanto interno. Então, o ego, ele como aquele mediador, ele está entre as exigências, né, do id, que é a pulsão, e o superego, que é a nossa consciência moral, né, e da realidade externa. Então, ele vai utilizar essa ansiedade para que
algo ali que está ameaçando o seu equilíbrio ou a sua integridade, ela faça essa distinção, né, entre a realista e a neurótica. Pode passar, Márcio, o slide. Então, aqui eu falei das duas diferenças, né, da ansiedade realista, a ansiedade neurótica, que traz ali no livro, né, que eu falei para vocês. Primeiro, a angústia climática, ela pode ser vista como um sinal de perigo real, né? O meio ambiente, ele realmente está ameaçado, né? Então, essa angústia vai ser uma resposta emocional que o ego, ele produz para poder lidar com esse risco concreto, né, da crise ambiental. E quando a gente fala, mas em alguns casos, a ansiedade, ela pode se transformar em inibição, porque a pessoa ela sente tanto medo que ela fica paralisada, ela vai deixar de agir, de trabalhar, de estudar, como se ela ficasse sem recursos psíquicos, né, para enfrentar a situação. Em alguns casos, pode-se condensar esses sistemas neuróticos, né, como, por exemplo, fobia ambiental, o medo extremo de sair de casa por conta da poluição. Outro exemplo, quando a gente fala de obsessões ecológicas, tem um ritual até para o consumo de água ou para energia, sabe? Tudo de forma desproporcional, ou até mesmo o sintoma somatizado, que foi o que eu falei anteriormente, como do corpo, a crise do pânico, quando ao ver alguma notícia, né, condições climáticas, reportagens. Então, Freud, ele nos ajuda a entender que a ansiedade climática não é só um exagero emocional, mas ele é um fenômeno psíquico, né, porque ele pode se expressar de diversas formas, seja como essa alerta saudável, né, de forma mobilizando ações sustentáveis, ou como a inibição, que é essa paralisia, né, frente ao problema, ou a partir do sintoma neurótico, quando a pessoa ela não tem um modo de simbolizar. Então, se ela não consegue elaborar esse sofrimento psíquico, né, é o que acontece com o sintoma neurótico. E estudar Freud hoje vai nos ajudar a olhar para a ansiedade com mais profundidade, porque o desafio clínico e social vai ser transformar esse sinal de perigo nessas ações simbólicas, né, para que possa possibilitar a pessoa no enfrentamento e não apenas só o sofrimento psíquico, né. Então, a ansiedade climática e a que eu falei da realista ou a neurótica, ela é um pouco dos dois, né. Quando a gente fala ansiedade climática, ela é realista ou ela é neurótica? É um pouco dos dois, porque o perigo ambiental é real, com danos científicos que se comprovam, né? Mas quando os sintomas eles são excessivos, que te paralisa, aí nós podemos entender que é uma ansiedade neurótica, né? Então aí já o inconsciente vai estar em jogo, né? E vamos falar um pouquinho sobre, pode passar, Márcia. Vamos falar um pouquinho sobre o mecanismo de defesa. Pode passar, que a gente já falou sobre os sintomas, sobre... Quando a gente fala sobre seria culpa, né, o superego e a mãe terra, Freud ele fala sobre a culpa inconsciente ligada a esses impulsos destrutivos, né? Então, muitas vezes, os sentimentos climáticos, ele pode ser uma expressão de conflitos mais profundos, né, o medo da destruição, como a gente falou, é culpa por agir contra, né, a mãe terra, ou pode ser o superego, muito punitivo. Então, quando a gente fala dos mecanismos de defesa, como lidar, né, com essa ansiedade? Nós vemos na sociedade muitos mecanismos de defesa, seja a negação, racionalizar, né, a racionalização, a projeção, até mesmo a forma reativa, como, por exemplo, um ativismo exagerado, que vai esconder o conflito interno. Então, qual que é a relação da ansiedade com os mecanismos de defesa, né? No livro, Freud ele inverte a relação, né, da causa entre ansiedade e repressão. Então, antes ele pensava que a repressão levava à ansiedade.
Mas agora a ansiedade ela é vista como um gatilho da repressão. Então, quando o impulso do id, né, seja sexual, agressivo ou entre outros, ele entra em conflito com a nossa exigência do superego ou da realidade externa, o ego ele vai perceber isso como um perigo. Então, essa percepção de perigo, ela gera ansiedade neurótica. Então, para evitar essa ansiedade intolerável, o que o ego faz? Ele se mobiliza através desses mecanismos de defesa. Então, a repressão é o principal deles. O ego, ele vai esquecer, ele empurra o impulso indesejado para o inconsciente. Então, tirando ele do quê? Da consciência. Se a repressão ela for bem sucedida, a ansiedade diminui. Mas, no entanto, essa energia psíquica do impulso, né, o reprimido, ele não desaparece. Então, ele busca outras vias de descarga. Se a repressão falhar, ou se for incompleta, a ansiedade ela vai persistir, e aí se manifesta nos sintomas. Né? Como nós vamos ver a seguir, nós vamos abordar alguns pontos de exemplos clínicos mais detalhados de como se manifesta a ansiedade, as ansiedades, né, neurótica. Por exemplo, as condições climáticas, né, que a gente falou em 2023, se eu não me engano, acho que Rio Grande do Sul, né, teve acho que 3 registros ou mais, né, das tempestades, em 2024, né, teve as enchentes lá históricas, e essa é uma realidade que tem um impacto profundo, né, na saúde mental da população. Então a gente pode pensar, é uma exposição direta, né, a desastre, as pessoas que vivenciam isso têm perdas não só de materiais, né, mas significativa, mas muito mais, né, elas desenvolvem traumas, né, estresse pós-traumático e outros transtornos também de saúde, né, e a incerteza, o medo do futuro, né, a recorrência de muitos desses eventos gera uma sensação de incerteza constante, né, então a população ela vai viver ali naquele medo do que está por vir. Podemos pensar também da perda de meios, né, de subsistência. Muitas empresas, né, foi destruída, foram danificadas, né, tem a insegurança econômica, né, a perda financeira. Quando a gente fala da ansiedade de livremente flutuante que eu falei, que seria a neurose, né, de ansiedade, vamos falar sobre um caso. Imagina uma pessoa que ela vive constantemente, né, num estado de apreensão. Então, ela vai acordar tensa, ela vai sentir o coração acelerado, sem motivo aparente, né? Ela vai ter aquela dificuldade ali para relaxar. Está todo o tempo se preocupando, né? Excessivamente com o futuro, né? Com a saúde, com pequenos problemas do dia a dia, tudo é motivo, né? Então, não tem um objeto específico para essa ansiedade. Ela simplesmente está lá. E está ali rondando tudo, né? Todas as experiências da pessoa. E Freud, ele via isso como uma manifestação direta da ansiedade, que é a ansiedade do ego, diante daqueles impulsos, né, da libido, que ela não consegue elaborar ou sublimar. A gente tem muito isso na clínica, né? A pessoa ela chega ali nessa neurose, né? Vamos atender muito mais pacientes neuróticos, né? Em que eles têm essa preocupação com tudo, né? Com as contas, é o trabalho, é o relacionamento, é os filhos, quer organizar tudo, que é onde ele explica que não tem esse objeto específico para a ansiedade, ela só está lá. A ansiedade fóbica, vamos considerar o caso de alguém que desenvolve uma fobia, por exemplo, a claustrofobia de elevadores, né, que é a fobia intensa ali de elevadores. Então, a pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai evitar a todo custo, né? Mesmo que isso vai causar transtornos para a vida dela. Então, o medo do elevador, nesse caso, é um perigo real. Tem proporção, não tem? Para Freud, o elevador, ele vai se tornar um símbolo, ou é um substituto do perigo interno que foi reprimido. Talvez o medo pode ser de perder o controle, de um impulso, sabe, agressivo, que ele se sente aprisionado, ou de uma situação de dependência que o ego ele não consegue lidar. A gente não está falando
o mediador, o superego rígido, né? Então, o perigo real, ele é interno, mas o que a pessoa faz? É interno, mas a pessoa, ela projeta, e aí ela desloca esse objeto para quem? Para o elevador. Então, isso vai tornar o foco da ansiedade, entende? Então, ela fez o que? Ela deslocou para o elevador. Quando a gente fala da ansiedade histérica, ou que é a neurose, né, histérica de conversão, vamos pensar em uma pessoa que num conflito emocional ali intenso, uma raiva reprimida, né, vamos pensar numa figura de autoridade, pode ser o pai, um patrão, e aí, o que vai acontecer? Aquela raiva reprimida contra aquela pessoa, né, ela vai desenvolver uma paralisia, por exemplo, na mão, que vai impedir ela de escrever. Não há nenhuma causa neurológica, né? Mas a ansiedade, ela foi gerada pelo aquele conflito interno dela. Então, a raiva que não pôde ser expressada, ela é convertida em sintoma. Então, a mão que talvez desejasse agredir a pessoa ou resistir, né, ela vai ficar o quê? Paralisada. Então, o corpo, ele expressa que não consegue elaborar conscientemente. Então, isso serve como uma solução, né, de compromisso para o conflito. Então, isso vai aliviando a ansiedade, mas vai criando esse sintoma, né, de incapacidade. Pode passar, Márcio, o slide. Quando a gente fala a psicanálise, né, ela busca entender quais que são os mecanismos de defesa, né, que o paciente ele usa para lidar com a ansiedade e os impulsos, né. Então, ao analisar resistências, os sintomas, nós analistas vamos ajudar o paciente ao quê? A confrontar, né, com esses conflitos internos que geram ansiedade. Então, a ideia é que ao tornar o inconsciente consciente, a energia presa, né, nesses sintomas pode ser liberada. Então, o ego ele pode encontrar, né, formas mais saudáveis de lidar com esses impulsos. Então, o que a gente pode dizer? Que a elaboração e o fortalecimento do ego, né? Então, o objetivo não é apenas eliminar a ansiedade, né? Mas a gente vai fortalecer o ego daquela pessoa para que ela possa tolerar a realidade, né? Seja a interna ou a externa dela, de forma que ela consiga se adaptar, ao invés de reprimir, né? Então, o ego, ele aprende a elaborar os conflitos, né? E a reconhecer os próprios desejos, seus próprios desejos, né? Encontrar saídas que sejam maduras e que sejam realistas. Então, isso reduz a necessidade de formar aqueles sintomas neuróticos. Você sabe que às vezes a gente tem na clínica que chega um paciente dessa forma e às vezes pela fala, pela nossa escuta, eles já saem aliviados, né? Vai melhorando, ou um pouquinho mais de trabalho quando a gente fala do elevador, né, que é uma fobia, e até a pessoa descobrir a raiz do problema, porque ele desloca para um objeto, e às vezes não pode ser tão fácil, está muito na cara, né, do que é esse deslocamento, né? Pode mudar, Mar. Já te dou a fala, Dani. Então, a gente aqui estava falando sobre os mecanismos de defesa, né, que diante da ansiedade, o psiquismo ele vai lançar mão, né, dessas defesas, que foi o que eu disse, né, a negação, racionalizar, estratégias muito comuns, né, e o ativismo também exacerbado pode ser a formação reativa. Pode passar, Márcio. Aqui ele traz um pouquinho de uma fala sobre a negação, né? O que a pessoa ela faz? Ela vai se recusar a aceitar a realidade, né, da crise climática, ou justificar para minimizar o impacto ambiental pessoal, né? Então, tem a projeção também que ela vai culpar
os outros, vai culpar os políticos, vai culpar várias maneiras, de várias formas, né, pela destruição do meio ambiente. E o ativismo, uma forma de evitar os conflitos internos. Pode falar, Lana. Professora, você está falando sobre o medo, né? Ali do Rio Grande do Sul e aqui em Santa Catarina, pelo motivo de chuva ou ciclone, ou por vários tipos de catástrofe climática ao mesmo tempo, eu acho que o maior medo é perder ente querido. E daí, quando tem qualquer tipo de granizo, qualquer tipo de geada, ou apenas uma garoa, o povo já deixa de dormir. Com O certeza. medo é como é que eu vou salvar o outro. Não é nem salvar a si mesmo, é salvar o outro. Aliás, a gente vive sob tensão. Eu vejo até nas escolas. Começou a cair o primeiro pingo de chuva, as crianças, já tem criança com mão no ouvido, já chorando, entrando em pânico, e não aconteceu nada. Nada para acontecer, aquele sintoma todo. É porque está revivenciando o trauma de ter ficado em cima de um telhado, por exemplo, ou esperando ajuda para poder ser salvo. Então, eles não conseguem sair daquela situação. E daí eles culpam tempo. Então, a vida inteira eles vão passar culpando pela perca de um ente querido a chuva. Aqui, sem chuva não tem alimento. Sem chuva não tem água. E daí se mãe se morre. E daí eu explico isso pra Exatamente eles. isso. O medo do trovão, eu não vejo por que o povo tem tanto medo de trovão. Você só conversa entre o ar quente e o ar frio, que eu falo que eles estão conversando tão próximos que daí gera aquele barulho todo. É o que a gente fala, né, sobre a ansiedade neurótica, né, do elevador, é como desloca, né, para o medo nessa função, né, do raio, de que possa acontecer de novo, né, eu posso perder minha casa, meus bens, perder o ente querido, como você falou, né, então eu vou estar sempre em perigo como se fosse um risco, né, iminente, tudo deu uma chuva fraca, eu já posso estar desesperada ali, achando que possa vir a acontecer algo, né. Acho que outra pessoa levantou a mão e abaixou, não vi o nome. Fui eu. Pode Boa falar, noite, Angela, boa Vanilda. noite. Não, o negócio é quando a ansiedade, né, climática, ela acaba, acho que, se tornando neurótica a partir do momento que o real, às vezes, se transforma também num medo tão absurdo, né? Porque nós estamos vivenciando atualmente uma situação muito estranha. As situações climáticas, elas podem ser naturais, né? Podem ser provocadas também. O homem tem provocado essas mudanças climáticas, né? Nós estamos aí com os cientistas falando no relógio do fim do mundo, que nós já estamos no limite, né? No limite da exploração da terra e dos seus recursos naturais. E nós estamos aí com uma iminente, né? Está todo mundo aí estressado, ansioso, nervoso, em razão de uma perspectiva de uma guerra mundial e atômica, que também seria uma destruição do planeta em proporções assim inimagináveis, né? Então eu acredito que essa ansiedade que parte talvez de um elemento real se tornar uma coisa neurótica, porque da forma como as coisas estão acontecendo atualmente, tá todo mundo assim, né? Meio em suspense, esperando pelo pior, porque quando muitos ativistas, como a gente viu aí, a Greta Thunberg, acho que é Thunberg, foi para Gaza, né, dentro do navio, junto com os brasileiros e outras pessoas, para parar com o extermínio em Gaza, porque está sendo uma limpeza étnica. E aí a gente vê que não só está se destruindo o clima, como se estão destruindo os seres humanos junto, né? Vai tudo dentro da mesma bacia, o bebê e a água, né? Vai jogar água fora, joga o bebê junto. Mas, enfim, eu acredito que vai ter muita gente mesmo com esses problemas, muita gente que vai ficar neurótico de tanta preocupação e tanta ansiedade que vai gerar com esses fatos, né, que
essa questão do relógio do fim do mundo é uma perspectiva, mas essa questão da guerra nuclear é uma coisa mais palpável, porque nós estamos vivenciando aí momentos de grande tensão, de realmente grande tensão. Então, Lá para te complementar, esse relógio do fim do mundo, ele vem sendo atualizado desde a época dos maias, né? Que foi a primeira vez que falaram que o mundo ia acabar, né? Até hoje não acabou. Não, os maias, eles tinham um mito, né? A mitologia maia, ela e a religião dos maias preveram, porque os maias também, eles tinham um instrumento, uma ferramenta matemática que contava. Eles conseguiam fazer contas com esse instrumento matemático. Então, eles tinham, vamos dizer assim, em todas as histórias da raça humana sempre existiram os oráculos, né? Aqueles que falavam a respeito de coisas futuras, como a gente também pensa em Nostradamus, na nossa contemporaneidade. Nostradamus também deixou aí um monte de perspectivas que não eram nada agradáveis para a humanidade, e também a Bíblia com o Apocalipse, mas, enfim, isso tudo gera muita ansiedade nas pessoas. E tem muita gente que chega a ficar, como vou dizer, fanática por causa desse medo, né? É um medo, e é uma culpa também, como a Ivanilda disse, porque eles pensam, nossa, eu estou pecando e o mundo vai acabar por minha causa. Gera medo, gera culpa, gera frustração também, porque às vezes as pessoas acham que não conseguem modificar isso. Isso gera uma grande ansiedade. Eu tenho visto muito dessa perspectiva atualmente. Eu vi ultimamente histórias, né? Quer dizer, lives que falam, né? Que se fecharem esse estreito aí, acho que é Hormuz, nós vamos ter problemas, graves problemas de abastecimento, problemas de petróleo, né? O petróleo vai aumentar, o barril de petróleo vai aumentar, a inflação vai aumentar, então está todo mundo assim, sob uma tensão muito grande. E não é porque a guerra está lá que não vai afetar a gente aqui. Vai afetar, sim. Realmente. É que Nós nem a caixa vivemos... preta que inventaram para falar do fim da Terra, né? Mas quem é que vai abrir essa caixa? Quem é que vai ler se todo mundo vai morrer? Aí que eu falo assim, gastando tanto tempo e dinheiro com porcarias em vez de gastar com pessoas para tentar as curar, que eu acho até desumano, não é? Criarem tantas minorias, esqueceram que são humanos, né? A essência humana se perdeu. Realmente, e a gente não podemos negar, né, esse modo, né, seja o coletivo, né, que a gente está falando, o ambiental, ou individual no psíquico, né, essa conta sempre chega, né. Pode passar, Márcio. Eu acho que vamos esperar muita gente apavorada na clínica, pode ter certeza. Eu já Você tive vê a faltar atualidade, profissional né? para tanto maluco. Você vê, o livro é de 1926, mas Freud já separava os tipos de ansiedade, e às vezes a gente vê na clínica pessoas com vários tipos, né, assim, de crises, e a gente fala, neurótico, né, a gente usa o termo, né, no vocabulário, né, psicanalítico. Mas percebe o que acontece dentro desse contexto, né, que a gente trouxe aqui, do elevador, do medo real, do que é iminente, do que não é, do que é o pensamento crítico ali nosso, o que a gente racionaliza, mas não vai acontecer comigo, não vai ser aqui. Muitas coisas, né, que como se conecta, e da atualidade agora também, né, porque a gente aprende a calar o choro, evitar a dor, tem que seguir em frente a qualquer custo, de qualquer maneira, né? Como se fosse um sinal de força. E não é, né? É um luto que precisa ser vivenciado às vezes, né? Se a gente não dá nome à dor, a gente transforma em sintomas, né? Então, como posso dizer, às vezes aquela ansiedade, você está no meio do trabalho, não dá para parar para sentir, né? Então, tem que vida que segue. E aí vai, né, colocando para debaixo do tapete. E o quanto isso, a cada tempo que vai passando,
as pessoas estão ficando mais assim, né? Às vezes se angustiam, tá bem, daqui 1 minuto já se sente mal, às vezes está sozinho em casa, ou pessoas que às vezes estão em público, não quer voltar para casa, que é o seu lugar ali de proteção, de aconchego, né? Hoje, com os trabalhos home office, a pessoa já não quer mais, às vezes, sair para trabalhar com o medo de ser assaltado, é metrô, é pessoas que acabam morrendo, né? Todo o tempo, a mídia, será que elas nos favorecem ou às vezes também nos prejudica, né? Com tantas informações que acabam gerando essa ansiedade, né? Pode Hoje eu passar. tirei o medo de uma colega minha de moto, né? Ela fazia mais de 15 anos que ela nunca tinha pegado nem mesmo carona em moto. Eu fiz ela voltar comigo de moto, da Câmara dos Vereadores. Então, assim, depois ela me agradeceu. Ela falou assim, não, realmente não sei porque eu tava com medo. Eu falei assim, porque você escuta muito os outros. Cada um é responsável pela sua vida e a vida do outro no trânsito. Agora, se você não tiver atenção, você pode se tornar vítima ou você pode se tornar o autor do acidente. Agora, se você tiver prestando atenção, as duas vidas vão ser salvas. Exatamente, né? E a gente fala da angústia à ação. A ansiedade climática, ela pode ser paralisante, né? Mas ela não precisa ser. Então, a gente pode transformar a ansiedade em uma ação consciente. E isso é fundamental para lidar com o problema, né? Então, o engajamento político, o trabalho comunitário, a produção artística, são ótimas vias para a elaboração. Por quê? Como que a gente pode transformar, né, a ansiedade em ação? Freud, ele aponta esses trabalhos, né, de simbolização e sublimação. Sublimação seria o quê? A gente vai canalizar aquela angústia para atividades sociais que são produtivas, né, que é o que a gente está falando aqui. Seria algo artístico, né, uma pesquisa, um engajamento ambiental. Quando a gente fala da simbolização, a gente vai dar sentido ao sofrimento, por meio do quê? Das palavras, da arte, ação política. Tem os cuidados pessoais, né? As práticas do autocuidado. Tem que buscar um apoio emocional, né? Limitar também essa exposição a notícias traumáticas, né? E quando a ansiedade ela se torna muito paralisante ou sintomática, é importante buscar, né, o acompanhamento psicológico ali, para que consiga fazer, né, sair desse lugar de paralisado, né, da angústia para a ação. Ivanilda, Sebastião Salgado, fotógrafo, recentemente faleceu de câncer, né? Acho que ele foi leucemia. Ele retratava bem as dores e as expressões, né, humanas, né? E os contextos, né, da vida humana. Mas ele era assim, tipo um Freud fotográfico. Ele tentava ler o ser humano através das suas fotografias. Mas ele foi um ativista muito importante. Ele comprou um lugar, acho que foi em Goiás, em Goiânia. Não tenho certeza, agora não consigo me lembrar, mas ele pegou um lugar totalmente devastado e ele reflorestou o lugar completamente. Isso prova, né, que apesar dele ter condições mais favoráveis, vamos dizer assim, socialmente e economicamente, ele também teve força de vontade, porque foi só ele e a mulher dele que fizeram isso. Então, acho que depende da pessoa ir nessa ação consciente. Isso, para mim, foi uma ação consciente. Ele pegou, talvez, a angústia, né? Essa angústia que ele via retratada no olhar das pessoas e das mazelas sociais que ele enxergava através da sua fotografia, que alguma coisa precisava ser feita, e ele foi e fez. Essa sublimação, né, que a gente falou agora, né, e como que né, essa questão da ansiedade, às vezes ela assim, pode se manifestar de tantas formas, né, aquela tensão que a gente tem muscular, às vezes é uma falta de ar, é uma dificuldade até para se concentrar, né, e o corpo ele está dizendo, e a mente ela não consegue mais, né, reprimir.
Então, o mundo como nós conhecemos está ruindo rápido demais, né? E nós não sabemos como atravessar isso. A gente sabe, só a gente não botou isso conscientemente na nossa existência. A gente sabe que cada um de nós, cada pouquinho que fizermos, né, de forma consciente e orientada, nós podemos fazer um pouco. Cada um fazendo a sua parte para evitar que o mar, né, que os oceanos virem ilhas, como estão virando ilhas de plástico. Vocês não têm noção do que está acontecendo. São ilhas de plástico no meio do oceano. Então, a gente tem que ter a consciência, né, ambiental. E cada um tiver que quebrar a sua, vamos dizer assim, a sua calçada e colocar um piso que seja, que tem um monte, seja que absorva a água, ou grama, ou quebrar os ambientes da sua casa que não tem necessidade do lado de fora de ficar tudo cimentado, todo mundo cimenta tudo, arranca as árvores, arranca as plantas, arranca tudo. Existe uma forma assim, cada um fazendo a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, procurando, porque existem formas. Se a gente procurar, mas a gente não se importa, a gente está olhando para o nosso umbigo. O que está acontecendo com a nossa sociedade hoje é que somos muito individualistas, só olhamos para o nosso umbigo. Essa forma coletiva, comunitária de viver era uma coisa da uma época mais antiga, que não existe mais hoje, que o individualismo está muito presente na nossa sociedade. Para a gente analisar as coisas de uma forma psicanalítica também, a gente também tem que olhar para o mundo em que a gente vive, né? Porque, como diz, a verdade está lá fora. Para a gente ser um bom psicanalista, a gente tem que compreender profundamente o que está acontecendo fora do setting analítico, para a gente compreender o que as pessoas vêm trazendo para a gente. Porque se a gente não tiver informado, não tiver consciente do que está acontecendo do lado de fora, é muito mais complicado a gente lidar com a realidade daquele paciente, por mais distorcida às vezes que ele possa estar com essa realidade, né? Da forma como ele enxerga o mundo. É bem isso mesmo. E a Rafaela colocou aqui no chat, a temporada de furacões começou aqui na Flórida. As pessoas estão começando a se preparar com antecedência para um possível furacão. É uma ansiedade real? Ela se faz uma interrogação e pergunta, né? De fato, sim, né? Porque há um perigo iminente, né? Que risco à vida, né? Mas e o sintoma, né? A ansiedade ali, que como se preparar diante disso? Às vezes a gente não está preparado, né? Como a possível terceira guerra mundial ou não, né? A gente vai ficando impactado com as notícias, né? A cada dia. É coisas que você fala assim, não, vivi para ver isso, né? Você fica, situações que são até inacreditáveis, né? E muitas outras, né? A gente já trouxe alguns temas aqui, né? Do bebê reborn, Totalmente pessoas sendo surreal, né? envenenadas, né? É ciúme, é raiva, é ganância, é a condição climática, né? Esses ventos, chuvas, é tantas coisas, né? Que tem nos atravessado. O aumento do feminicídio também, que é uma coisa assim exorbitante e alarmante, né? Nós estamos Gera uma ansiedade também, não é? Porque as assistindo, né? Uma mulheres se coisa que sentem ali não olhadas, né? E sem segurança. Tudo isso a gente pode usar essa palavra, né? Dá aquela preocupação. Aí a gente fala, estou ansiosa já com isso, né? Às vezes o parceiro, né? A pessoa que você deveria confiar, amar, e acontece essas questões também, né? Do feminicídio. É algo que entristece, né? Gente, vamos caminhando para o final da nossa... Mais alguém quer falar?
O formulário está aqui no chat, tá? Para vocês preencherem para o Vanida, certificado. peço desculpa se falei demais. Imagina. É muito bom a gente trocar as ideias, né? As percepções de um, de outro, né? Outra coisa que gera muita ansiedade nas pessoas é querer entender o que o outro pode pensar sobre elas. Já é tão difícil a gente pensar da gente mesmo, como é que a gente pensar que o outro vai pensar da gente? Fico perguntando para elas, mas qual que é o sentido de você pensar e o que uma pessoa está pensando de mim? Ela não é você, ela não paga suas contas, ela não vive a tua vida. Né? Qual que é o sentido? Né? Márcio, muda o slide para ver se tem mais alguma coisa para falar, por favor. Acho que nós já falamos, né, sobre a sublimação, simbolização, né, a Ângela trouxe até o ativista, né, e aí fica uma indagação aí para vocês, né, você já se experimentou, né, já experimentou a ansiedade, experienciou também, né, a Ô, Ângela, ansiedade? só para contrapor o que você falou da Gutenberg lá, ela não foi para poder salvar as pessoas, ela foi para criticar Israel. E Israel mandou de volta para casa porque aquele espaço também estava sendo usado pelo Irã e pelos outros países que estavam guerreando. Eles estavam sendo também, podendo se colocar em risco, entendeu? Só que ela não entendeu dessa forma. Infelizmente, a menina foi criada pelos pais, botaram muita coisa na cabeça dela, e ela começou a acreditar que aquilo fosse verdade. Nem tudo que ela soube era real. O que acontece, Lânia, é que ela é uma ativista desde muito nova e tem Desde os 2 anos de idade, a mãe dela enfia lixo na cabeça dela, que a mãe dela é de extrema esquerda. Mas tá? ela tem consciência coletiva. Pessoal, né? nós vamos para o finalzinho agora, porque para ficar assim dentro do horário, né? Então fica aí a pergunta aí para vocês, né, sobre... Até que a gente já compartilhou um pouco aqui, né, como que para vocês se manifesta, né, na vida de vocês a ansiedade, quais são os gatilhos, os sintomas, né, que você identifica. A Rafa botou uma situação ali no grupo, professora, que é bem interessante, né, que na Flórida começou a temporada dos furacões, né, ela perguntou se a ansiedade era real. Pode ser real como pode não ser. O medo de reviver aquela situação, Rafa, pode gerar uma histeria coletiva, uma ansiedade coletiva, né? Por medo de, ao mesmo tempo que quer se proteger, quer proteger os outros, mas não tem espaço onde se proteger de um furacão. A gente não sabe aonde que ele vai. Exatamente, né? Isso só vai poder ter ali no individual de cada pessoa, né? Sim, a ansiedade real, né? Porque tem um perigo iminente. A gente está vendo que tem um furacão, né? Uma condição climática. Mas o que isso atravessa na pessoa, né? De medo. É como você está falando, Lani. Será que eu já vivenciei um trauma parecido, né? Passei por situações e vou estar sempre com esse meu alerta ligado, né? Bom, eu acho que é isso, gente. Eu espero ter conseguido passar um pouquinho para vocês da ideia do livro. Quem não leu, leia o livro. É muito interessante quando ele traz esse diálogo, né? Ele pergunta e ele traz a resposta sobre ansiedades. E quanto dá para a gente trabalhar? Vanilda, qual é o livro? O livro de Freud, de 1926, Inibição, Sintoma e... deixa eu ver aqui o nome que agora fugiu. São 3 nomezinhos. Inibição, Sintoma e Angústia. É o volume 17 da Companhia das Letras. Ok. E aí dá para a gente trabalhar bastante, né, com essa teoria, e na prática, na clínica, a gente atende isso, né? E às vezes a gente fala, como eu vou colocar isso na prática, né? Teorizável ou não? Então tá aí o livro de Freud. Ele nos ajuda nessa explicação, né? E tão atual, não é mesmo? 1926, mas como a gente ainda consegue usar dentro da clínica. E muitos outros casos de Freud, né? Que a gente tem aí que dá para trabalhar. Atemporal, né, professora?
É Bom, assim a transcorporal. gente consegue utilizar a teoria da relatividade de Einstein também, que é do mesmo período, por que não usar Freud? Está tão atual todos os dois quanto sempre estiveram. Sim. Pessoal, muito obrigada a todos, porque assim, o professor Márcio pediu para que a gente ficasse mais ou menos nesse tempo, para que o vídeo possa ir para o YouTube, porque o da Camila na outra semana passou do tempo e por isso não pôde ir. Então, obrigada, viu, pessoal, por ter ficado comigo até aqui. Uma boa noite para vocês. Muito obrigada. E desculpa aí o horário, a questão. Acho que outra pessoa levantou a mão e abaixou. Não vi o nome. Fui eu. Pode Boa falar, noite, Angela. Boa Vanilda. noite. Não, o negócio é quando a ansiedade, né, climática, ela acaba, acho que, se tornando neurótica a partir do momento que o real, às vezes, se transforma também num medo tão absurdo, né? Porque nós estamos vivenciando atualmente uma situação muito estranha. As situações climáticas, elas podem ser naturais, né? Podem ser provocadas também. O homem tem provocado essas mudanças climáticas, né? Nós estamos aí com os cientistas falando no relógio do fim do mundo, que nós já estamos no limite, né? No limite da exploração da terra e dos seus recursos naturais. E nós estamos aí com uma iminente, né? Está todo mundo aí estressado, ansioso, nervoso, em razão de uma perspectiva de uma guerra mundial e atômica, que também seria uma destruição do planeta em proporções assim inimagináveis, né? Então eu acredito que essa ansiedade que parte talvez de um elemento real se tornar uma coisa neurótica, porque da forma como as coisas estão acontecendo atualmente, tá todo mundo assim, né? Meio em suspense, esperando pelo pior, porque quando muitos ativistas, como a gente viu aí, a Greta Thunberg, acho que é Thunberg, foi para Gaza, né, dentro do navio, junto com os brasileiros e outras pessoas, para parar com o extermínio em Gaza, porque está sendo uma limpeza étnica. E aí a gente vê que não só está se destruindo o clima, como se estão destruindo os seres humanos junto, né? Vai tudo dentro da mesma bacia, o bebê e a água, né? Vai jogar água fora, joga o bebê junto. Mas, enfim, eu acredito que vai ter muita gente mesmo com esses problemas, muita gente que vai ficar neurótico de tanta preocupação e tanta ansiedade que vai gerar com esses fatos, né? Que essa questão do relógio do fim do mundo é uma perspectiva, mas essa questão da guerra nuclear é uma coisa mais palpável, porque nós estamos vivenciando aí momentos de grande tensão, de realmente grande tensão. Então, Angela, para te complementar, esse relógio do fim do mundo, ele vem sendo atualizado desde a época dos maias, né? Que foi a primeira vez que falaram que o mundo ia acabar, né? Até hoje não acabou. Não, os maias, eles tinham um mito, né? A mitologia maia, ela e a religião dos maias preveram, porque os maias também, eles tinham um instrumento, uma ferramenta matemática que